Professor, qual é o principal desafio da educação hoje na França, professor? É difícil, mas se refere ao que se conta na mídia, é o problema do que se chama na França o elevador social. É uma metáfora, porque no início, há algumas, há 40 anos, 30 anos, na França, a escola era o lugar onde as pessoas podiam subir na sociedade. Se você era um aluno bom, você podia alcançar uma posição melhor. E isso era o que se chama também um modelo republicano. Mas agora, com a crise econômica e, sobretudo, com a imigração de pessoas que vêm da África do Norte, o Central, como se diz, não funciona mais o elevador social. Significa que agora a escola é mais feita para ajudar os que já têm uma situação boa na sociedade e exclui os outros. E aqui tem uma crise muito profunda, porque as estatísticas da Unesco mostram que 10% dos alunos franceses são superiores ao nível mundial. Temos uma elite muito boa, mas também temos 25% que estão debaixo do nível. Significa que são totalmente excluídos do sistema. Isso é o desafio, porque é também um desafio social, não é somente um desafio, digamos. Professor, a gente pode dizer então que a escola não conseguiu dar conta dessa nova realidade pela qual passa a França, especialmente como o senhor destacou, a chegada de imigrantes que vêm das ex-colônias, do norte da África, é isso? E também a crise econômica, porque não tem trabalho. E outrora, inclusive as pessoas que não tinham diploma podiam ter, digamos, uma posição na sociedade. Agora é impossível. A escola funciona como um filtro. E uma pessoa que não tem nenhum diploma não tem nenhuma chance de entrar no sistema. Mas no caso da França é um pouco especial, porque no outro país é mais fácil adaptar o sistema de educação a uma nova situação. Na França é difícil porque temos um modelo republicano centralizado. Significa que, por motivos ideológicos, muitas pessoas, sobretudo de esquerda, pensam que não se pode diversificar os programas segundo os públicos. E assim, uma reforma do sistema é muito difícil, porque na realidade o público é muito diversificado, mas é muito difícil, num país muito centralizado, muito republicano, considerar que se deve diversificar os manuais, os programas, os objetivos. E isso é uma discussão muito forte agora dentro dos sindicatos de professores. E essa diversificação seria necessária justamente porque a escola hoje tem um novo tipo de estudante, com esses novos estudantes que chegam do norte da África, por exemplo? Mas não é somente um problema de imigrantes, é também um problema de franceses pobres. Digamos, é mais um problema das pessoas que não pertencem à classe média. Mas é um debate, porque o que significa diversificar? Diversificar quê? Qual é o objetivo? Porque foi considerado durante muitos anos que a possibilidade dada para todos de estudar a mesma coisa era um progresso social. Por exemplo, até os anos 70 na França tinha dois sistemas de educação. Um sistema longo, que passava pelo liceu, e também um sistema curto, que era mais para, digamos, as camadas populares, que acabava com o colégio. E Giscard d'Estaing e a sinistra, a Giscard d'Estaing não era de sinistra, mas era política de sinistra, construi o que se chama o colégio único. Significa que todos os alunos podem chegar até o fim. E tem só um sistema. Você vê que o problema da diversificação é também um problema político, porque significa, em certo modo, uma regressão
se refere a um modelo, digamos, que tinha antes dos anos 70. Isso explica que o debate é muito complicado. Professor, e a questão econômica, o impacto direto é nos professores, em especial, motivação, salário, essa é a principal questão que envolve o econômico e a crise econômica na qual está a Europa? No caso da França, não é um problema de crise econômica para os professores, porque os professores são protegidos, inclusive os professores do ensino privado, porque têm contratos entre o Estado e as escolas privadas. Não, o professor é pago. Bom, nunca as pessoas consideram que são bem pagas, mas os professores na França não são, têm um salário decente, não tem problema. O problema é, sobretudo, o câmbio de prestígio. O professor agora tem alunos muito agressivos, muito difíceis. E isso é mais a razão, digamos, do mal-estar dos professores. Não é o problema do salário. E também a carreira dos professores é muito mais difícil, porque no sistema francês, se você é titular, você tem de acumular pontos para poder mudar de lugar, de liceu, de colégio. E os jovens, o primeiro posto dos jovens é sempre um posto difícil, porque os professores que têm um certo número de pontos vão embora. E significa que os jovens têm alunos muito difíceis. Isso participa da crise de identidade dos professores do ensino, digamos, do colégio, do liceu. É algo como a gente vê naquele filme, acho que é o famoso filme. Atrás dos muros, Sim. não é? A realidade é um pouco essa, enfim, a dificuldade do professor de lidar com esses jovens que estão muito se adaptando ainda à realidade francesa. Sim, isso é um pouco exagerado, como sempre, mas é a realidade de certos professores. Não se pode dizer que em toda a França é assim, porque tem o interior, tem também os colégios, os liceus um pouco para a classe meia. Não se pode dizer que é um espelho da realidade, mas é um espelho de uma certa realidade. Professor, então a gente pode dizer que a questão passa muito por esse choque de culturas, além, claro, do social, o fato de muitos imigrantes estarem numa camada inferior socialmente, mas a questão de culturas que se encontram, especialmente nas salas das escolas, é isso? É difícil falar de choque de cultura, é também um choque social. Quero dizer que quando se fala de imigrantes, você tem de levar em conta que esses imigrantes não são, dentro do próprio país, pessoas que pertencem a camadas superiores. Significa que o choque é um choque cultural, mas é também um choque social. Isso complica o problema, porque se todos os imigrantes fossem libaneses, ricos, etc., não tinha nenhum problema de choque cultural. É mais complicado, porque muitas vezes os pais daqueles alunos são analfabetas. E isso é um problema também social, não é somente um problema de imigração. A situação se está transformando porque durante muitos anos a escola pública foi também a escola da elite. E a diferença com o Brasil, os Estados Unidos, onde a elite tem, digamos, escolas privadas de prestígio. Na França, o que era mais prestigioso era o ensino público. E o ensino, digamos, privado era considerado, por exemplo, quando eu era criança, a parte de alguns colégios de jesuítas, privado significa, bom, o aluno não é bom e, bom. Agora tem uma transformação, porque com esses problemas de heterogeneidade do público, etc., tem muitos pais que agora, inclusive pessoas ateias, preferem colocar os filhos dentro de uma escola privada para que trabalhem melhor.
E assim que estamos vendo uma transformação lenta e profunda do sistema e pouco a pouco parece mais o sistema brasileiro. E as escolas privadas são caras ou é algo ainda possível de uma família de classe média baixa, talvez, de arcar com esse... Você deve fazer uma distinção, outra especialidade francesa, entre dois tipos de escolas privadas. Você tem escolas privadas com contrato com o Estado. Significa que os professores têm diplomas reconhecidos pelo Estado e que, sobretudo, os programas são os programas do ensino público. E, quando é o caso, tem um contrato. O Estado paga os professores do privado. Significa que para os pais é muito barato. Mas também tem um outro tipo de escola privada que não tem contrato e, neste caso, é muito mais caro, é evidente. Professor, e o ensino superior na França, ele acaba tendo que lidar com os mesmos dilemas das escolas para crianças e jovens ou ele vive uma outra realidade? Uma vez mais, a França é um caso um pouco particular, porque, como você diz, o ensino superior, mas na verdade temos dois. Tem as grandes escolas e tem as universidades. E, por exemplo, se você faz, não sei, comércio, não sei, tem escolas prestigiosas de business. E também tem universidades, departamentos, faculdades de gestão, de management e tudo isso. Assim que tem dois sistemas paralelos. A única coisa que, digamos, a única disciplina que não tem escola privada as duas são as letras, porque não tem universidades privadas que se ocupam de letras, escolas que se ocupam de letras, e também o direito. O direito fica uma especialidade, digamos, do Estado, mas a informática, engenheiro, é uma coisa, digamos, que se ensina também nas grandes écoles. E o problema é que as grandes écoles têm muito mais prestígio e que os alunos bons querem ir para as grandes escolas, e não para a universidade, que tem um prestígio menor. Professor, o senhor falava sobre a escola, do debate para, enfim, para que haja uma mudança que talvez necessária no que a escola é hoje. E há uns dias eu lia sobre as universidades francesas e alguns intelectuais reclamando, e na verdade a reportagem falava sobre o fato de muitos intelectuais franceses estarem indo para os Estados Unidos, porque lá eles teriam condições de ganhar mais quando se destacassem, enquanto na Universidade Francesa há uma grande... ela seria muito engessada e as mudanças levariam um tempo enorme para acontecer. E a França tem uma certa dificuldade do ponto de vista educacional de se transformar e se adaptar à nova realidade, enquanto nos Estados Unidos, enfim, a situação seria mais flexível. O senhor sente isso também, que nos Estados Unidos há uma diferença fundamental? É um tema complicado, porque, em primeiro lugar, não se pode dizer as universidades ou os professores, porque depende das disciplinas. É evidente que se você trabalha na biologia, por exemplo, não é um problema das letras, o problema da história, do direito, etc. O debate é, sobretudo, sobre os professores de ciências, física, biologia, etc. Porque tem a pesquisa privada é muito mais importante nos Estados Unidos, tem muito mais vagas e recruta muitos europeus, que são considerados como bons. E também é uma consequência do caráter elitista do sistema francês, porque fabricamos muitos pesquisadores de qualidade, mas não tem bastantes vagas para eles. E assim vão viver. É como na Itália do Renascimento, era um país onde se fabricavam, entre aspas, muitos pintores, artistas, que não achavam trabalho no país e que iam para a França e para outros países. Mas em letras ou em direito, esse problema não existe. Tem muitos professores de letras que consideram que ir para os Estados Unidos seria uma coisa positiva, não? Porque
O aspecto negativo do sistema americano é que é muito difícil ter uma posição estável. Você tem um contrato, mas você não tem certeza de ficar. No sistema francês, quando você é funcionário do Estado público, você pode ficar até a aposentadoria sem nenhum risco de estar rejeitado. É complicado, é complicado. O professor universitário na França ainda tem condições de ter uma vida estável, um bom salário, uma vida confortável? Bom, um bom salário, não. Por exemplo, um professor jovem que não tem o básico, quando começa, tem 1.700 euros, depois passa a 2.000, mas para viver em Paris não é pouca coisa. Não se pode dizer que o salário é muito importante e, sobretudo, tem, digamos, a escala de salários é muito pequena. O professor mais pago na universidade vai ganhar o dobro do professor menos pagado. Não tem uma diferença tão grande. Mas o aspecto mais positivo é, sobretudo, a estabilidade. Você tem o direito, você se sente, em certo modo, proprietário da vaga. Você não tem certeza de ficar. E isso é muito bom para a pesquisa, porque você pode fazer coisas novas, etc., sem pensar, bom, mas se faço isso, vou perder a vaga, devo escolher um tema de pesquisa de moda para ter uma bolsa ou para um contrato. Assim. Acho que isso é o aspecto positivo. O aspecto negativo é evidente que o salário não é muito alto. Assim. Professor, na França há a impressão de que o governo deveria talvez dedicar mais recursos à educação, ou esse não é um problema? As pessoas entendem que o que o governo oferece para a educação é suficiente? É complicado porque, se se olha as cifras, o governo francês gasta muito dinheiro para a educação. É o primeiro orçamento do governo e tem um número enorme de professores, tem muito dinheiro gastado. O problema é a eficiência do sistema, porque é um sistema muito centralizado, muito burocrático. E os esforços de reforma não chegam ao resultado bem evidente. Isso é o problema. E o problema é cultural também. A França é um país que tem uma tradição própria, uma tradição republicana, centralizadora, etc. E modificar o sistema de educação é modificar toda a cultura do país. Não é tão simples. Não é tão simples. Professor, aqui no Brasil nós temos, enfim, a imagem da intelectualidade francesa muito forte. E se a gente parar para pensar em alguns segundos sobre os grandes nomes, especialmente do do último século, 50 anos, nos vem à mente Lacan, Deleuze, Foucault, Derrida, uma série. Isso, eu imagino que isso é certamente uma grande inspiração aqui no Brasil. Na França, isso chega até os estudantes, antes da universidade, os estudantes do fundamental, eles se inspiram de alguma maneira por esses grandes pensadores franceses que marcam o território intelectual nos últimos anos, últimas décadas? Bom, acho que não, porque você não pode imaginar que um aluno de liceu vai ser influenciado por Lacan ou Althusser, não. O que acontece é que os que estudam filosofia no último ano do liceu têm um pequeno contato com o pensamento contemporâneo, porque na França a filosofia é um ensino obrigatório no liceu, que todos têm um pequeno conhecimento do pensamento contemporâneo, mas não se pode dizer que eles têm um vínculo direto com esses pensadores. O que acontece é que as ciências humanas e sociais na França são totalmente, digamos, como dizer, têm integrado
o pensamento de Foucault, Derrida, tudo isso. E você, quando você estuda, você sempre está encontrando aqueles nomes dentro da maneira na qual o professor está ensinando a biografia, as referências teóricas, os conceitos, mas é um acesso, digamos, indireto. E cada universidade francesa agora tem digamos, um departamento que está buscando alunos de qualidade fora de França. Na China, por exemplo, temos muitos da China, etc. E acho que 10% dos alunos das universidades francesas são estrangeiros. E sobretudo, ao nível da pós-graduação, que estamos buscando alunos. Mas, como é gratuito, é verdade que para um aluno estrangeiro é muito positivo, porque, bom, ele tem de pagar, digamos, a comida e o apartamento, mas os cursos são gratuitos. Isso favorece, digamos, a presença. Mas o problema também é que as pesquisas mostram que a maioria dos alunos estrangeiros que vêm na França não são alunos de países mais ricos. A maioria são de países, são árabes do norte da África ou africanos, mas infelizmente a maioria é só uma minoria que vem de países, digamos, com um alto nível de ensino. Dia desses eu li aqui algumas universidades, por exemplo, na Itália, até mesmo a Universidade de Bolonha, considerada a mais antiga do mundo, estava desenvolvendo cursos em inglês para atrair estudantes de outros países. Imagino que a França não chegará, ou não chegou e nem chegará a esse ponto de deixar o francês de lado e adotar o inglês para atrair estudantes, não, professor? Não é tão simples, porque na minha universidade, por exemplo, tem cursos em inglês também para os chineses, por exemplo, porque é um departamento de management, de economia, não é um departamento de letras. É complicado porque tivemos este debate na universidade, porque eu pensava que se devia também fazer alguns cursos em inglês, porque eu sou linguista, imagino que, mas os meus colegas de letras resistem muito a esta ideia, mas é um debate. Mas já em muitas disciplinas, sobretudo em economia, etc., tem cursos em inglês. Mas é verdade que não se pode dizer que a Faculdade de Letras ou de História vão seguir o mesmo caminho. Professor, o senhor é, sem dúvida, um dos principais expoentes atualmente da análise do discurso. Como anda o campo, essa disciplina atualmente no mundo? Enfim, é um grande momento para a análise do discurso? Tem grandes questões à frente? É verdade que é uma disciplina, um campo de pesquisa que emergiu no fim dos anos 60 e que agora está se desenvolvendo no mundo inteiro. É um fenômeno global. Talvez seja mais forte no Brasil que em outros países, mas é um fenômeno global, realmente. Quer dizer que então que o Brasil é um país onde a análise do discurso se desenvolve talvez um pouco adiante? Sim, isso para mim é um pouco um mistério, porque, bom, constato o fenômeno, mas não tenho uma explicação. Acho que talvez seja ligado ao desenvolvimento de novas universidades, de um novo público, porque o sistema não é um sistema fechado no Brasil, tem novos estudantes e a ensino de discurso tem a vantagem de ser, digamos, uma espécie de ponte entre ciências humanas, letras, etc. E dá uma espécie de metodologia, de olhar comum. E acho que isso favorece um país como o Brasil, no qual não tem
departamentos com fronteiras rígidas, porque com discurso você pode viajar através dos departamentos. Professor, queria agradecer, mais do que um prazer, foi uma honra poder conversar com o senhor. Muito obrigado pela gentileza e pela generosidade. Obrigado. De nada, para mim também foi um grande prazer.